Olá pessoal, eu sou o professor Washington, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje a nossa aula vai ser de literatura, uma aula riquíssima para você que vai fazer o vestibular. O nosso assunto hoje é literatura portuguesa. Embora não seja tão comum a literatura portuguesa ser cobrada nas provas, mas de vez em quando aparecem em alguns vestibulares. É importante que você conheça um pouco da riqueza da literatura portuguesa. E nesse momento nós iremos aprender aqui as três principais escolas primordiais dessa literatura riquíssima lusa. Eu quero começar com você nesse momento aqui, apresentando a primeira escola conhecida como trovadorismo. O trovadorismo, como vocês podem perceber, começou aproximadamente no século XII, ou seja, no ano 1189 a 1418. O contexto do trovadorismo aqui, a gente vê que é no tempo da Idade Média, reinava-se aqui a sociedade feudal, o feudalismo, né? E também, é claro, quem estava aí envolvido nessa sociedade é a nobreza. E a gente vai percebendo que, diante desse contexto aqui, toda a literatura tinha que ter o aval da igreja. Então, nós temos aqui o pensamento chamado pensamento teocêntrico. E é nesse contexto aqui que a igreja ela dominava. Então, o clero, a igreja dominava nessa época, na Idade Média, e todo conhecimento tinha que passar pela igreja. Como houve, assim, uma certa queda das guerras sangrentas, nesse momento a literatura passa a ter seu valor, talvez não de uma forma escrita amplamente, mas por meio de cantigas. Afinal de contas, nessa época ainda, se você perceber a data aqui, não tinha se criado a impressão. Gutenberg não tinha surgido aí com a impressão. Isso quer dizer que a literatura ela era apresentada ou era explanada ou expandida por meio das cantigas. E aí, a literatura trovadoresca, ela começa aqui falando das cantigas. Essas cantigas, elas eram cantadas pelos trovadores, aí está a razão do nome, trovadorismo, porque os cantores que cantavam os poemas, cantavam as poesias, eram chamados de trovadores, que era uma forma de memorizar. Inclusive, a música foi uma forma, e hoje continua sendo uma forma muito comum para memorizar. E naquela época não era diferente, porque não tinha cópia. Então, uma forma de as pessoas memorizarem os poemas era por meio da música. E aí, nós chamamos essa parte aqui, posso até colocar para vocês aqui poemas, certo? Poemas, nós vamos chamar aqui de cantigas. Poemas pela forma ou poesias pelo conteúdo. As cantigas eram divididas em líricas e satíricas. E as líricas eram subdivididas em cantigas de amor e amigo. Pois bem, agora você precisa entender muito bem esse contexto, veja bem, não se desconcentre na aula para você entender o contexto aqui dessas cantigas, porque é por meio desse contexto que as questões serão cobradas nos vestibulares. Aí nós temos aqui, as cantigas líricas estão subdivididas em cantigas de amor e cantiga de amigo. Você está se perguntando, mas Washington, qual é a temática da cantiga de amor? Atenção, as temáticas que envolvem as cantigas de amor é coita de amor, sofrimento e submissão. Como assim coita de amor? Que negócio é esse coita de amor? Deixa eu explicar para você. Vou colocar aqui um ambiente. O ambiente que rolava a cantiga de amor era um ambiente palaciano. Então, isso quer dizer que as mulheres que recebiam as cantigas eram mulheres da nobreza, mulheres que particularmente, para chegar até elas, era assim um lugar quase inacessível. E aí, os homens, então, eles cantavam essas mulheres, né, da nobreza. O que acontecia? Esses homens eram rejeitados. Então, vamos dizer que esse amor aqui era um amor praticamente impossível de acontecer. Por que, Washington? Porque as mulheres eram da nobreza, certo? Um amor impossível. Por ser um amor impossível, era então uma mulher inacessível. E o que acontecia com esse homem? Ele sofria. Como chama o sofrimento de um homem por uma mulher? Coita de amor. Você sabia disso, coita de amor? Você sabia que a partir daí surgiu a palavra coitado? O que é um coitado? É todo homem que sofre por uma mulher. Você já foi coitado um dia na vida? Então, se você um dia foi coitado, você foi humilhado por uma mulher, rejeitado, você certamente sofreu a coita de amor. E esse homem, tadinho, sofria a coita de amor, que era o sofrimento. E aí, sabe aquele homem, quando o cara é muito apaixonado pela mulher, sabe o que ele dizia? Pelo menos eu quero te ver. É aquela ideia do amor
platônico, aquele amor que você não toca na mulher, mas pelo menos deseja ver. É aquela famosa frase que as meninas falam, deixa eu limpar minha vista, né? E aí, veja bem, garotada, e nesse momento aqui, esse homem que era rejeitado pela mulher, que sofria coita de amor, ele dizia, eu quero pelo menos ser teu servo. Olha só aqui a ideia desse homem. Era rejeitado, mas pelo menos pedia, por favor, deixa eu ser teu servo, o homem submisso. Como se chama esse amor? Amor de vassalagem. Quando o homem é servo da mulher. E nessa época, então, ele demonstrava submissão e dizia que pelo menos queria servir a amada. Que loucura, né, gente? Ainda existe isso hoje ainda, amor de vassalagem, homens que sofrem coita de amor e homens que são submissos às mulheres e colocam as mulheres lá como as senhoras lá do pedestal. Isso já acontecia, olha, lá no século XII, isso era uma riqueza literária, o conteúdo da cantiga lírica de amor. Mas eu não vou deixar só o homem sofrendo não, hein? Atenção, mulherada. A cantiga lírica de amigo é uma cantiga onde a temática é saudade. Se na cantiga de amigo o eu lírico era um homem, na cantiga de amigo aqui é a mulher que é o eu lírico. E qual é a temática, Washington, da cantiga de amigo? Saudades do amigo. Tu sabes que a palavra amigo não é amigo, é namorado e amante. Então, naquela época, os homens partiam para o mar e as mulheres começavam a chorar. Então, a temática da cantiga de amigo é saudades, saudades. Beleza? Então, não esqueça. Líricas, amor e amigo, temática diferente. Amor, eu lírico masculino, amigo, eu lírico feminino. É claro que a vida não é ser feita de flores, né, gente? Assim como tinha cantigas líricas melodiosas, tinha aquelas cantigas, aquelas poesias que as pessoas queriam ofender. É como se fosse hoje aquelas postagens disfarçadas. Lembra da tua colega? Ela não posta alguma coisa no Instagram disfarçadamente? Alguma coisa como perder, não sei o quê? Pois então, naquela época também tinha. Tinha ali aquelas famosas cantigas de xingamento. E as cantigas de xingamentos eram chamadas cantigas satíricas. Veja bem, as cantigas satíricas eram subdivididas em cantigas, né, cantigas de escárnio e maldizer. Washington, o que é uma cantiga de escárnio? Sabe aquela pessoa que queria xingar alguém, mas não tinha coragem de se identificar? Não tinha coragem de dizer o nome da pessoa? Pois é, essa cantiga é chamada cantiga satírica de escárnio. Quando o xingamento ele é o quê? Indireto. A pessoa ali ela não quer se identificar, né? Ela joga uma indireta. Então, geralmente ali é uma cantiga carregada de ironia, carregada de sarcasmo, carregada de duplo sentido, porque a pessoa não queria nem se identificar e nem identificar aquele a quem ela estava xingando, né, gente? Agora, veja bem, tem gente que não tinha paciência. Às vezes a pessoa, além de se identificar, ainda identificava aquele que seria satirizado. E essa cantiga onde aparece a identificação é a cantiga de maldizer. Olha o nome, maldizer. É aquela cantiga onde a pessoa se identificava, ainda identificava a pessoa que seria xingada, ainda tinha palavrão. Gente, naquela época, tinha palavrão? Tinha, tá? Não, claro, é igual o de hoje, né, gente? Mas naquela época tinha palavrão, sim. Tá? Então, essa cantiga aqui era uma cantiga de xingamento. Então, é desse jeito, gente, que rolava a literatura trovadoresca. Além do mais, é claro que a literatura trovadoresca não é só composta de poesias como cantigas. Existiram também as famosas prosas, né? Que são as histórias em forma de parágrafo, como nobiliários, como que conta a história dos nobres, a geografia, que são a história dos santos. Tem as novelas de cavalaria, que são histórias tradicionais, tá? Mas agora eu quero convidar você a analisar comigo uma questão do Trovador e um para ver se você tá fera mesmo no assunto. E aqui nós temos uma cantiga do Afonso Fernandes, e a cantiga começa aqui. Senhora minha, desde que vos vi. Perceba que uma característica do trovadorismo é usar o termo senhora para mulher. Você sabe que esse termo senhora quer dizer dona. A palavra senhora e senhor veio do latim dominus, dono, dominus e dom. Dom e dominus e dona tem a ver com senhora. Então é como se fosse dona minha, sabia? Dona minha. Então é um homem nesse momento aqui, só de começar o poema você já percebe a submissão desse homem aqui, ó. Senhora minha.
Desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração, mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Meu amigo, o cara está sofrendo porque ele está perdidamente apaixonado pela senhora. A gente já sabe que essa senhora aqui é uma senhora da nobreza, e o povo diz também que possivelmente, por ser da nobreza, era uma senhora casada. Então, era complicado. A mulher casada e rica. É meio difícil alguém ficar com uma mulher, um pobre, ficar com uma mulher rica e ainda casada. Então, tá complicado. E continua. Já que assim é, eu venho vos rogar. Olha, eu venho vos pedir, por favor, venho te rogar, que queiras pelo menos consentir que passe a minha vida o quê? Vos servir. Ou seja, por favor, não me rejeite. Eu quero pelo menos servir a senhora. O homem, nesse momento, mesmo que a mulher dê o não para ele quer ser o seu escravo. O seu quê? Vassalo. E agora, vamos analisar as questões aqui. Diz o seguinte, uma característica desse fragmento que a gente leu aqui, né, do Afonso Fernandes, também presente em outras cantigas de amor do trovadorismo, é... Letra A. Você acha que é a certeza da concretização? De jeito nenhum. Acabei de dizer para você que esse amor era inacessível, era um amor impossível. Por isso que ele era aqui, ó, ele sofria, certo? Beleza, agora vamos avaliar então a letra B. A letra B diz o seguinte, a situação de sofrimento do eu lírico. Agora, atenção, rapidinho, bora pegar aqui a imagem, olha para cá. Como a literatura é perfeita. Sofrimento e sofrimento, certo? Isso quer dizer que o homem era rejeitado pela mulher e aqui ele está sofrendo, ele está dizendo, ó, desde que vos vi, meu coração ficou abalado. Então, a resposta é a letra B. Agora, eu acho, por que a C não é resposta? A C está dizendo que a coita de amor sentida pela senhora, não, a coita de amor, vamos para cá rapidinho, vamos para cá comigo, ó. A coita de amor é sentido pelo cara, ele é um coitado. Aliás, o homem que sofre pela mulher, ele é um coitado, tá? Não esquece disso. E aí, então tá fora, né? A coita de amor não é da senhora, é do homem. Agora, a D diz, a situação de felicidade, meu amigo, o cara tá sofrendo, como é que o cara é feliz pegando o corte da mulher direto aqui? Não tem condições, né? E o bem-sucedido intercâmbio, ou seja, relação, não tem relação. O cara vai entender que essa mulher é inacessível e ele sofre por ela e ele diz que pelo menos deseja servir a essa mulher, a qual ele chama de senhora. Viu como é fácil aqui? Vocês perceberam que realmente uma das temáticas da cantiga trovadoresca é o sofrimento do eu lírico pela mulher amada. Por que ele sofre? Porque ela é uma mulher inacessível. Ela pertence ao pessoal do sangue azul, da nobreza, e da casada. É meio complicado, né? Casada e rica, meu amigo, é complicado. Por isso, o que resta para esse homem é só sofrimento. Vai ficar com certeza ouvindo aí a música do cantor Pablo. Muito bem. Beleza, agora vamos para cá? Vamos para cá agora? Beleza? E aí a gente agora vai falar de outra escola literária. Atenção! A escola literária agora é o humanismo. Já está dizendo humanismo. Quer dizer que vai cair a ideia do teocentrismo. Deus vai ficar um pouco de lado. Até porque, gente, nessa época também, você sabe que o humanismo ele vai começar particularmente pelo fim da Idade Média. Todo mundo sabe, você que manja de história aí, com o professor Osenildo, que com certeza vai dar uma aula para você também, ele vai dizer para você que o fim da Idade Média foi a queda de Constantinopla, certo? Foi o fim da Idade Média, a queda do famoso Império Bizantino. Mas, pois bem, então nessa época, a Idade Média tem seu fim, com a queda de Constantinopla, o fim do Império Bizantino, ou o fim da Roma Oriental. E aí o que vai acontecer? Vai cair também, sabe quem? O sistema feudal vai cair. E adivinha quem que vai aparecer? Qual a nova sociedade? São os burgueses. Quem são os burgueses? Aqueles caras que eram pobres, começaram a batalhar, e agora esse povo ficou o quê? Cheio da grana. E nesse momento o homem passa a ser um cara muito mais egocêntrico, individualista. Sai então a ideia teocêntrica e vai entrar a ideia antropocêntrica, ou seja, o homem no centro do universo. O homem está se achando gostoso, está se achando lindão, não precisa mais de Deus. E aí o que vai acontecer, mano? Acontecer que o homem começa a exaltar ali a sua pessoa. E nós temos aqui alguns nomes
O primeiro deles é um puxa-saco da coroa portuguesa chamado Fernão Lopes. O Fernão Lopes era um puxa-saco. Por quê? Por que puxa-saco, Costa? Porque ele escrevia crônicas, homenageando quem? Ao rei Fernando, homenageava o rei Dom João, homenageava o rei Dom Pedro. Então, esse cara, para ter uma ideia, ele é tão puxa-saco da coroa portuguesa que nomearam o Fernão Lopes como o cronista-mor da Torre do Tombo. Por quê? Porque ele é o cara que exaltava o homem, ó, o humanismo, exaltava o homem. Você sabe também que nessa época vai surgir alguns escritores, né? Por exemplo, Dante Alighieri, com o livro Divina Comédia. Vai surgir também alguns artistas lá na Itália, o Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, essa época foi uma época assim, muito importante para a arte. Por quê? Porque o homem agora vai sendo valorizado. Lembra lá do homem vitruviano lá, aquele homem assim, ó, vitruviano do Leonardo da Vinci? Pois é, era a valorização da estética. E aí o homem vai sendo valorizado. Pois bem, e apareceu um tal de Garcia de Rezende, muito espertinho. Sabe o que ele fez? Ele começou a cantar cantigas lá do trovadorismo. Sabe quantas cantigas ele colecionou? 1000 cantigas aproximadamente. E ele não é besta, não é nada. Ele resolveu fazer, então, uma coleção de poesias palacianas. Sabia disso? Ele colecionou e ele colocou o nome dele, que não é besta. E ele chamou essa coleção de Cancioneiro Geral. Então, o primeiro autor humanista, Fernão Lopes, nomeado pela coroa portuguesa, porque gostava de escrever a vida dos reis nas suas crônicas, e também o meu amigo Garcia de Rezende. Mas, gente, o Fernão Lopes tem sua importância, o Garcia de Rezende também tem, mas o grande nome da literatura humanista, adivinha quem é? Gil Vicente. Washington, por que Gil Vicente é importante? Sabe por quê? Porque ele foi o pai do teatro português. Gil Vicente, ele inovou, eu vou mais longe, ele inovou e renovou o teatro. Porque naquela época, vou te falar uma coisa, o teatro só tinha praticamente 2 peças. Ou o cara ia assistir a tragédia, ou assistir a comédia, ou assistir a tragicomédia, que é a mistura de alegria com tristeza. Tipo a minha vida às vezes, minha vida é uma tragicomédia. Tem dia que eu estou bem, do dia a vida do pobre, é complicado. Pois então, é a tragicomédia. E aí, o que vai acontecer? O Gil Vicente pensou bem, olha, o cara só vai para o teatro para rir ou para chorar? Pois ele tem uma seguinte ideia, eu vou colocar um teatro onde as pessoas, além de sorrirem ou chorarem, o que vai acontecer? Eles vão aprender alguma coisa. O cara tinha que ir para o teatro para aprender. Então a gente vai chamar esse teatro o quê? Pedagógico. Porque o cara tinha que aprender alguma coisa ao assistir alguma peça. E aí o Gil Vicente, que não é nada besta, adivinha, ele foi lá com a rainha pedir patrocínio, né, gente? Ele descobriu, vou falar uma fofoca para você, quentíssima para vocês aqui. Ele descobriu que a filha da rainha tem um bebê. Sabe o que ele fez? Ele deu um jeito de pegar o ingresso, entrar na festa e homenageou o bebê, né? O neto da rainha que ia nascer. A mulher ficou toda besta e nesse momento já chamou o Gil Vicente para ser o cara do teatro da coroa portuguesa. Esperto, hein? Olha o cara esperto. E aí, o Gil Vicente, com o patrocínio da coroa agora, vai implantar 2 tipos de peças importantes que caem muito nos vestibulares. Primeiro tipo de peça, os autos, e o segundo, as farsas. Não esqueça que a peça vicentina tinha uma meta pedagógica, uma meta pedagógica. O que é pedagógico? Ensinar alguma coisa. E aí, eu vou te falar dos autos. O que é autos? Lembra do Auto da Compadecida? Pois é uma peça religiosa. Lembra lá do nosso amigo João Grilo, do Chicó, que o João Grilo vai lá para o céu, aí tem o inferno, tem o purgatório. A mesma coisa, não mudou nada. O Ariano Suassuna, ele fez um copy-paste do Gil Vicente. Sabiam disso? Ele copiou o Gil Vicente. Sabe por quê? Porque essa temática do cenário céu, inferno, purgatório, também tem lá nos Alto Vicentino. E aí o Gil Vicente vai criar os autos, uma peça religiosa. Deixa eu te falar. Com certeza você deve ter visto uma peça importantíssima, um auto dele chamado O Alto da Barca do Inferno. Você sabia disso? É a peça mais importante, é a peça que mais cai no vestibular, O Alto da Barca do Inferno. Está se perguntando, eu acho do que se trata essa peça? Vou te falar, vou dar só um spoiler para você aqui. Primeiro é o seguinte, nesse auto aí, mano,
Fica logo esperto aqui, você que anda fazendo algazarra, você que é o crente Raimundo, que é o pé na igreja de todo mundo, olha só o que vai acontecer nessa peça. Vai aparecer nessa peça duas barcas, tem a barca do capeta e a barca de Jesus. Aí aparece o diabo lá na barca dele, e na outra barca aparece lá o anjo do bem. E aí, adivinha, gente? Vai chegando uma turma lá, vai chegando uma cafetina, vai chegando um padre, inclusive, ei, até o padre foi para o inferno, porque o padre chega com um amante lá. Enfim, o Gil Vicente vai colocando o quê? Que nem todo mundo que está indo para a igreja vai ter salvação. Aí tu está se perguntando, mas Washington, quantas pessoas vão se salvar? Vou te falar, só vai se salvar os cavaleiros que deram a vida pela igreja e o bobo da corte. O resto vai tudo para o inferno. O inferno tudinho. Inclusive, vai para o inferno o sapateiro que pegava o troco do pessoal. Vai para o inferno também o agiota. Nada contra o agiota, tá? Mas lá na peça, o agiota vai para o inferno, tá? Porque ele cobra 11% de juros em cima do empréstimo. Então, o Gil Vicente metia o sarrafo em todo mundo. Ele não queria saber se era parente, se era burguês. Eu só sei, sabe por quê que ele fazia isso? Para apresentar a moral. Não importa se era burguês, não importa se era nobre, não importa se era do clero, não importa. Se não andar dentro da moralidade, se não tiver virtude, vai viajar na canoa do capeta. Foi isso que ele falou no alto da barca do inferno, que inclusive é uma das peças mais famosas aí do Gil Vicente. Beleza. E aí, o outro tipo de peça é a farsa. Eu acho que é a farsa. Vou te falar, a farsa é um tipo de peça onde tem tipos, sabe a Rede Globo? Que tem aquelas novelas que bota assim, por exemplo, aquele pai que é perfeito em casa, mas pula cerca, então é um tipo de homem. Aquela irmã que vai para a igreja, mas também faz coisa errada. Então, são estereótipos que a novela cria. Gente, a teledramaturgia copiou Gil Vicente. Então, o Gil Vicente é o cara, ele foi o pai da dramaturgia. E aqui nós temos as farsas, que são tipos de pessoas que realmente são colocadas nas peças. E lá nós temos a farsa de Inês Pereira e outras peças. Então, resumindo, o cara ia para o teatro, ele ria. Mas ele sai de lá pensativo, se perguntando, ei, será que eu sou essa mulher que apareceu na peça? Será que eu sou esse crente aí que está indo para a igreja? Será que eu sou esse cara que não quer nada com a virtude do mundo? Então, o cara sai de lá, ó, meditando na vida dele, porque a meta de Gil Vicente era um teatro pedagógico e criar a moral, beleza? Top! Agora é o seguinte, muito bem. E aí, mostrava certamente essa batalha que existia entre o bem e o mal. Vamos então agora a uma questão importante de um vestibular aqui, onde vai aparecer aqui essa ideologia do teatro vicentino. Muito bem, e é claro, né, como falei para vocês, aparece aqui o Alto da Barca do Inferno, que é a peça mais importante do teatro vicentino. Olha o que diz aqui. Considerando a peça Alto da Barca do Inferno como um todo, então veja bem que aqui a banca quer saber como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. Bora lá. A letra A diz que ele está preso aos valores cristãos, né? Os valores, aqui ó, moral, virtude. Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Será que isso é verdade? Ei, será que isso é verdade? Bora lá. Olha aí, eita, de primeiro, é verdade. Agora, eu quero saber aqui, vou ler as outras contigo, por que as outras não são respostas? Vamos lá. Aqui diz também que as figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta. Estabelece sim. Olhe para cá. O que é isso aqui, meu parceiro, o garotinho? Isso aqui é a famosa visão maniqueísta. O que é o maniqueísmo? A ideia de que existe o bem, de que existe o mal. E aqui está errado, porque a palavra não está matando aqui, estabelece sim. As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com um perfil que apresentava na Terra, porém apenas o onzeneiro e o pavo portam o instrumento da culpa. Não, todo mundo que vai para o inferno leva a sua culpa consigo. Afinal de contas, o Gil Vicente quer provar também que até na hora de ir para o inferno, a pessoa vai saber por que está sendo julgada. Interessante isso, né, gente? Essa questão do Gil Vicente aí, que ele faz essa... tem um pouco de profano, mas também tem a questão religiosa envolvida, tá? Legal. E aqui,
Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa, na época, porém poupa, por questões ideológicas e políticas, a igreja. Ele poupa a igreja? Mano, não poupa não, que até o padre foi pro inferno. Ele não poupa ninguém, não. Ele não quer nem saber, ele tá com o zaralho. Se fosse hoje, o Gil Vicente tinha sido cancelado no Instagram, tá? Se fosse hoje. E aí, entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir rigorosamente as normas. Ele não segue as normas porque ele vai quebrar todo o paradigma do teatro clássico, que é aquele teatro da tragédia e da comédia. Beleza? Que questão top! Você realmente entendeu aqui um pouco da temática do teatro vicentino. Muito bem, turma. Agora, nós vamos para a nossa última escola da literatura portuguesa do início, que é o classicismo. Deixa eu ficar conversando para você. O classicismo. Veja bem, o classicismo, a partir de 1527 a 1581. Você sabe que nessa época estava bombando o Renascimento. O Renascimento, aquele momento, né, lá na Itália, era um negócio de um comércio marítimo, todo mundo passava por Veneza, passava por Ravenna, passava por Gênova, passava por Florença, então estava bombando. Onde tinha comércio tinha grana, e onde tinha grana tinha arte. E aí o Petrarca foi lá na Itália, e adivinha que o Petrarca trouxe de lá? O soneto. Sabe quem criou o soneto? Foi Petrarca. Lembra do soneto? Aquele poema que é feito de 2 quartetos e 2 tercetos? Foi o Petrarca. Por isso que o soneto é conhecido como soneto petrarquiano. Então, o classicismo, o nome já diz, é um clássico, o clássico. Beleza. E aí, gente, quem são os grandes nomes? Já te falei. O primeiro é o Petrarca. Quem é o segundo cara? Francisco Sá de Miranda. Qual foi a contribuição de Sá de Miranda para o classicismo? Foi justamente apresentar a medida nova para o poema. Deixa eu só esclarecer você. Você sabe que o poema tinha medida velha, ou seja, os versos da divisão silábica, ou eles eram 5 sílabas métricas, ou eles eram 7 sílabas métricas. Quando o meu amigo Sá de Miranda veio com a medida nova, não era mais 5 e 7, porque 5 e 7 era velha. Agora ele quer a nova, mano. Ele quer saber o que é a nova. E a nova é 10 sílabas métricas, conhecido como decassílabo. E aí, adivinha quem é que vai abraçar essa medida nova? O grande nome da literatura portuguesa, o nosso amigo aqui, gostosão da área, Camões. Mano, Camões é muito importante. Para você ter uma ideia, Camões ele é tão importante em Portugal que no dia da sua morte é feriado em Portugal, viu? Então é o grande nome da literatura portuguesa. E aí, você já está sabendo, né? Que o grande nome da literatura clássica, do classicismo, é Luís Vaz de Camões. E aqui eu quero destacar para você quais são as temáticas camonianas. A primeira é a lírica. E nessa lírica, Camões divide o seu lirismo em a parte amorosa e a parte filosófica. Gostam? O que é que o Camões entende de amor? Bem, embora não tenha assim muita história sobre as suas relações, mas o Camões vai dizer nas suas poesias que o amor, ele pode ser um amor sensual e pode ser um amor platônico. Mano, que confusão na cabeça de Camões, mostrando que o amor é paradoxal. Uma hora ele quer um amor onde ele pode tocar a mulher, que é o amor carnal, a paixão, e outra hora ele quer um amor mais platônico, aquele amor só das ideias, aquele amor que só você sabe que você está namorando a pessoa e ela não sabe. Esse é o melhor namoro que tem, né? Só tu tá sabendo que está namorando a pessoa, ela não sabe. É o amor platônico. Pois bem, o Camões colocava o amor nesse padrão, nesse equilíbrio aí entre o amor sensual e o amor espiritual, o amor platônico, né, ideológico. Mas na filosofia, o que Camões contribuiu para a filosofia? Ele dizia que o mundo era um desconcerto. O que é isso, Austin? Segundo ele, as pessoas que faziam o bem recebiam o mal. E as pessoas que faziam o mal recebiam o bem. Olha aí, que onda é essa? Ah, eu lembrei lá perto de casa, meu vizinho apronta os cacete, o bicho é bem sucedido. E eu trabalho o dia todo, venho trabalhar e eu não sou bem sucedido. Exatamente, você está se perguntando, por que aquele cara que faz um monte de coisa errada, ele está melhor do que eu? É exatamente a mesma inquietação
que acontecia na cabeça do nosso amigo Luiz Vaz de Camões. E segundo ele chama isso de desconcerto do mundo, certo? É porque o mundo é paradoxal. Nem sempre o bem recebe o bem e nem sempre o mal recebe o mal. E essa ideologia filosófica também está presente nas ideias de Luiz Vaz de Camões. Beleza? Entenderam aí, né? Então, é uma ideia que pode aparecer aí nas poesias camonianas. E aí, antes de terminar essa aula aqui, eu não poderia deixar de explicar, ou falar para você, a maior obra da literatura portuguesa, que é de Camões, é o livro Os Lusíadas. Esse livro é o livro top. Camões aqui, em 1572, ele vai exaltar o povo português. Então, se você quiser saber sobre como Camões exaltou o povo português, colocou o povo luso aí como sendo o povo da navegação, o povo conquistador, leia o livro Os Lusíadas, porque é uma obra épica. O que é uma obra épica? É uma obra onde é escrita em forma de versos, onde tem um herói. E adivinha qual é o herói? Vasco da Gama, o herói aqui dos Lusíadas. Não é aquele Vasco da Gama que quase ano passado ia para a segunda divisão. Nesse não. Eu estou falando do Vasco da Gama aqui, o herói português, tá certo? Você ficar esperto aí. Agora, atenção! Vamos uma questão agora? Vamos uma questão aqui da poesia de Luiz Vaz de Camões, tá? E aí, olha o que diz aqui. Fala o seguinte. Luiz Vaz de Camões, né, foi um poeta do classicismo português, autor da epopeia, ou da obra épica, como vocês querem entender, Os Lusíadas. O poema a seguir faz parte de sua produção lírica. Atenção, olha o poema, já começa assim, ó. Ao desconcerto do mundo. Olha o que ele fala aqui, ó. Os bons vi sempre passar. No mundo o quê? Graves tormentos. Entendeu o que eu falei aquela hora? Os bons estão passando por graves tormentos. Está acontecendo contigo isso aí? Tu se acha o bonzinho da história? Está lascado na vida? Pois é, o Camões está dizendo aqui, ó, que os bons passam por grave tormento. Continua. E para mais me espantar, os maus vi sempre o quê? Nadar o quê? Em mar de contentamento. Você percebeu aqui? Os bons vivem no aperreio e os maus aqui só comendo picanha, né? Só de boa na lagoa. Continua. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. O jogo de palavras aqui é muito paradoxal, ó. O bem tão mal ordenado. Fui mal, aí o Camões foi dele. Fui mal e fui castigado. Ou seja, peraí, quando chega a minha vez, pô, eu fui castigado. Se eu fui mal, não deveria receber também um bem, como esse pessoal daqui de cima, aqui, ó, né? Aí chegou a minha vez, eu fui mal, sabe, é aquela situação que todo mundo faz uma coisa errada e se dá bem. Quando chega a tua vez, tu se lasca, né? Pois é, tá aqui, ó. Fui mal, mas fui castigado. Aí ele fala assim que só para mim anda o mundo consertado. Ou seja, por que só para mim as coisas parecem justas, né? Que loucura esse poema. E aí, nós temos aqui a pergunta sobre o poema em questão, assinar a alternativa correta. A letra diz que, ao empregar a forma do soneto, o autor busca vincular-se a poetas fundamentais da tradição italiana, como Dante e Petrarca. Eita, não, Dante não tem nada a ver. Dante é aquele autor do livro Divina Comédia. Se fosse só Petrarca, podia até ser, né? Mas não seria aqui. A B diz que, ao apresentar o mundo dividido entre os bons e os maus, o eu lírico reflete a visão maniqueísta do período medieval e aponta a importância de se agir de acordo com as normas morais e religiosas. Bem, maniqueísmo tem, só que não fala aqui das questões morais e religiosas. O texto não comenta. Então, fique esperto para você não botar uma coisa que não tem no texto. E a letra C diz que, ao tratar do desconcerto do mundo, o eu lírico registra o quê? A impotência do indivíduo diante de uma realidade vista como o quê? Injusta e incoerente. E aí, beleza? E aí? Acertou muito bem, é o desconcerto do mundo. É aquela pessoa que faz uma coisa pela lógica aqui, quem faz o mal deveria receber o bem, quem fez o bem deveria receber o mal, mas ele que fez o mal recebeu o mal. Então, só para ele parece que a vida foi injusta. Essa é a resposta, e a D diz, ao aproximar-se da reflexão filosófica, o poema abre a mão do recurso usual do discurso poético. Não abre mão, pelo contrário, o Camões é um poeta clássico, ele vai usar
todo o processo de metrificação. Gente, que aula aqui, beleza, né? Certo? Você viu que foi um caminho do trovadorismo, a partir da Idade Média, fomos passeando pela Idade Moderna e chegamos no classicismo. Muito bem, que aula top, não é isso? Então agora eu convido você a assistir essa aula, reveja essa aula e você não seja egoísta. Compartilhe com as pessoas que você deseja que elas também tenham um sucesso como você. Ative o sininho e certamente essa aula fará uma diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. E até a próxima.